27º dia da nossa campanha está chegando no fim e a gente vai pensar um pouquinho hoje sobre restaurando as prioridades. Bora lá pensar um pouquinho no texto que está lá em Ageu, capítulo 1, verso 3 até o 8, ainda pensando nesse momento de retorno de Israel para Jerusalém. Tá joia? Deixa eu ler o texto para você. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas bonitas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha que pergunta importante Deus faz através do profeta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco vazio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus usa o profeta Ageu nesse momento, foi aquele período em que o rei Dário decretou então que as obras fossem interrompidas. Muita oposição se levantou na construção do templo e isso é normal. Quando você trabalha a restauração do templo, do altar, vai ter muita oposição. E essa oposição conseguiu fazer com que o rei, então, estancasse a obra naquele momento. Depois de 15 anos, Deus, então, usa o profeta para falar para o seu povo que era a hora de retomar a obra. Sabe o que estava acontecendo? O povo tinha deixado a obra de lado, esquecido a reedificação do templo e estava enfeitando e trabalhando somente as suas casas, o seu projeto pessoal, aquilo que lhes satisfazia. E Deus estava falando para o povo: vocês estão trabalhando e cuidando das suas casas e deixando a minha casa em ruína? Isso não está certo. É tempo de voltar e terminar a obra que eu comecei. E assim aconteceu. E Deus fala por dois momentos aqui no texto: lembrem-se do vosso passado, considerai o vosso passado. O motivo pelo qual o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia era exatamente o pecado, a idolatria, o afastamento de Deus. Deus estava falando: não caiam na mesma cilada. Deixa eu perguntar uma coisa para você: como é que estão as tuas prioridades? Elas estão alinhadas com as prioridades de Deus? Talvez você esteja focando demais no seu projeto pessoal, na sua família, ou nos seus ídolos, porque tudo que você coloca no lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Deus está falando: até quando você vai ficar priorizando a sua vontade pessoal e deixando a minha em segundo plano? A palavra de Deus diz lá em Mateus o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. É isso que nós devemos fazer, priorizar. Então é um tempo de alinhar as nossas prioridades com a prioridade de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e ele vai ficar te servindo. É o contrário. Nós é que somos chamados para servir a Deus e nos juntarmos aos seus projetos. Se as tuas prioridades não estão alinhadas com a de Deus, peça perdão agora para o Senhor e faça um compromisso com Ele. Sujeite-se às prioridades de Deus e viva o melhor de Deus para a sua vida. Aproveite e clame pelo Brasil, tá bom? Ore pela nossa nação, pelos nossos líderes. Peça para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Confesse os pecados que como brasileiros temos cometido contra o Senhor. Ore pelo governador do teu estado, ore pelos seus secretários, pelo prefeito, pelos vereadores, ore pela igreja brasileira. Peça para Deus derramar um poderoso avivamento sobre a igreja brasileira. Ore também pelas eleições de 2026, para que Deus cumpra a sua vontade e use a nossa vida na hora
de votarmos. Ore também pelas igrejas perseguidas. Temos vivido tempos bem difíceis. Eu gostaria de citar aqui os nossos queridos irmãos nigerianos, chineses, né? Pessoas de países fechados têm sofrido, têm morrido. Peça para que o Senhor tenha misericórdia dos que estão vivos. Os que morreram já estão na glória, né? Não temos dúvida disso, mas peça para que Deus cesse essa perseguição e os cristãos parem de morrer em nome de Jesus. Que Deus traga consolo. As igrejas têm sido destruídas, os irmãos têm sido mortos, as famílias têm sido arrasadas. Peça para Deus cuidar das igrejas que estão na Nigéria, na China e em outros lugares, né, que a gente sabe que sofrem perseguição. Esse é o nosso motivo missionário de hoje. Ore pelas pessoas que você tem orado desde o começo da campanha. Peça a salvação dessas pessoas. Ore pelo seu motivo pessoal e creia que Deus está agindo na tua causa também, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã a gente volta, né, para continuarmos a nossa campanha.